Oi, gente. Se vocês assistiram o noticiário hoje, ou aí pelo menos entraram numa rede social, vocês estão ligados que hoje rolou um quiprocó ali na Rússia, né? A Rússia resolveu invadir a Ucrânia. E tava eu aqui, lembrando minhas aulas de história no colégio, e aí eu fiquei pensando, caramba, né? Isso daí parece um assunto que rolou em 1938, na época em que começou toda a movimentação para dar início à Segunda Guerra Mundial. Ai, tia, quer dizer que vai começar a Terceira Guerra Mundial? Calma, gente, não é isso. Na verdade, a história se repete. Isso daí, os próprios historiadores sabem disso sem nem mesmo serem astrólogos. Mas com a astrologia a gente faz esta medida. E como a gente já tem conhecimento do que aconteceu na história, a gente sempre pode fazer diferente. Então, a energia tá aí, né? Só não vê quem não quer, não é mesmo? Primeiro eu tinha que fixar que ponto era esse dessa preparação para a Segunda Guerra Mundial que é tão parecido com hoje. Quem estudou história sabe. Ocupação dos Sudetos pela Alemanha em 1938. E aí, essa ocupação foi autorizada por um tratado chamado Acordo de Munique. Peguei ali a data desse tratado, que foi 29 de setembro de 1938, puxei o mapa desse negócio e eu tomei um susto, gente, porque tem muita coisa parecida com o que está rolando hoje. Primeira coisa que chamou a atenção, Lua em Sagitário, ou seja, relação entre dois países, entre povos que são reconhecidos como autônomos aí pelos outros. Beleza, isso daí já é um sinal, mas não foi o sinal, assim, digamos, mais uau da história toda. O mais usual, num primeiro momento, foi Marte em Virgem, na época ali do Acordo de Munique, e hoje a gente está com Marte em Capricórnio. O Marte estava em Virgem na área ali dos países estrangeiros, ou seja, países estrangeiros decidindo ali se rolaria, se autorizariam uma anexação ou invasão ou tomada de território, coisas marcianas, né? De chegar lá e querer causar e falar é meu e pronto. Hoje nós estamos com Marte em Capricórnio. É um signo de terra também. O grande lance de Marte estar num signo de terra, na verdade, é porque tanto aquele Marte em Virgem de 1938 quanto este Marte em Capricórnio de 2022 estão conversando com um personagem que é muito nosso conhecido desde 2019. Sabe quem? Urano em Touro, aquele falando que os taurinos não aguentam nem mais ouvir falar, estão de saco cheio dele. Ele mesmo. Urano estava em Touro em 1938, estava brigando, sabe com quem? Com Júpiter em Aquário. Vocês estão ligados da briga de hoje em dia, né? Futuro versus passado de novo. A gente está com Saturno em Aquário hoje, naquela época era o Júpiter. E um Marte em signo de terra, conversando com esse Urano em Touro, mobilizando aí essa bagunça, esse mafuá aí. O que é muito interessante nessa história toda? Que em 1938, se a gente vai para o estudo da história, a gente estava numa época em que realmente os militarismos e os autoritarismos estavam muito em voga. É uma coisa bem Urano em Touro também. Aquela necessidade de se apegar ao passado, ou seja, só do jeito que eu já sei. Os autoritarismos são muito conservadores nos costumes, né? E a Rússia está aí proibindo a homossexualidade. Aqui no Brasil a gente também tem um movimento retrógrado de costumes muito forte também, e em outros países também. Então, é como se a gente estivesse tendo um replay de 1939, de uma carinha de como as coisas estavam acontecendo. E o Marte num signo de terra dando uma pilha aí para esse Urano começar a querer causar. Aí, como se não bastasse, esse Marte em Virgem do Acordo, ele está conversando com o Netuno em Virgem daquela época. Pô, tia, que louco isso, né? Isso é muito significativo, não é? É sim. É um novo ciclo de Urano. É como se o Acordo de Munique estivesse tendo uma revolução de Urano. O ponto no qual o Urano voltou para onde ele estava na época do fechamento daquele acordo. Então a gente tem esta energia presente que a gente falou do Urano em Touro, do apego ao passado, do conservadorismo, do autoritarismo, etc, etc e etc. Sabe o que é o mais doido ainda dessa história toda? É que o Netuno, na época do Acordo de Munique, estava em Virgem, pertinho ali daquele Marte. E agora, em 2022, o Netuno está em Peixes, ele está a 180 graus daquele Netuno. É uma oposição de Netuno, ou seja, o Netuno chegando no meio do ciclo dele, que é enorme, né? 200 anos de ciclo, enfim. E aquele
Netuno de 1938 estava conversando com Urano e hoje a gente tem a mesma coisa. O Netuno de 2022 está conversando com o Urano, ainda que por uma distância meio grande, assim, mas tá. E como se não bastasse, o que a gente tem também? Cara, até os eclipses estavam acontecendo nos mesmos lugares naquela época, em Touro e em Escorpião. Então, quando os historiadores fazem algumas análises aí preocupados, porque essa pode ser uma medida militar que pode proporcionar alguma coisa muito doida que a gente não vê desde a Segunda Guerra Mundial, eles têm razão. Hoje em dia, eu acho até que a pegada dessa energia ela está até um pouquinho diferenciada. Por quê? Porque o Marte em Capricórnio, pertinho da Vênus também, talvez esteja indicando aí uma questão financeira. Eu penso muito no fato de que o Plutão está pertinho aí do Marte e o Plutão fala de recursos escondidos embaixo da Terra. E a Ucrânia tem uma bela de uma reserva de gás natural, vocês estão ligados, né? Não é tanto aquela coisa de expansionismo que a gente via na Alemanha de 1938. O que a gente vê aqui é muito mais uma guerra que usa uma ideologia ou uma justificativa ideológica, pensando, na verdade, num aspecto puramente financeiro. Ai, tio, o que a gente faz? A gente vai ficar só olhando essa energia e não vai fazer nada? A gente pode vibrar positivamente e a gente pode criar pequenas atitudes no nosso dia a dia para evitar estes expansionismos de autoritarismo. No nosso dia a dia, cada vez que a gente entra num lance aí de polaridade, de bitola, a gente está favorecendo todos esses caras que aprontam essas coisas aí do ponto de vista energético. Toda vez que você tenta classificar demais as coisas como se elas não tivessem saída, ou como se nada fosse mudar, ou porque o seu é certo e o do outro tem que ser errado de qualquer jeito, você já perdeu, tá? Você já deu munição para esses caras. Você pode começar, inclusive, nos seus papos sobre astrologia, quando você fica classificando as pessoas, julgando as pessoas como ruins ou como boas por causa do signo delas, viu? Tia, tá de olho em vocês, viu? É isso, gente. Se tiverem mais alguma dúvida, mais perguntas sobre isso, manda mensagem no inbox, comenta aqui essa postagem. Beijo!